Olá, tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre Cristo, a Igreja e o Reino. Essa é a parte 2. Na parte 1, nós falamos, no vídeo anterior, falamos sobre Cristo e agora nós vamos falar sobre a Igreja. E eu vou ler o texto lá de Mateus 16, do 15 ao 19, para a gente poder entender a mensagem. Mas vós, continuou ele, em quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus está falando que edificarei a minha igreja. Então, veja a conexão de Cristo com a igreja, pois disse que sobre esta rocha, a rocha é Jesus Cristo, e não a rocha Pedro, como os nossos irmãos católicos dizem que Pedro é a pedra da igreja. Não, a pedra da igreja é Jesus Cristo e não Pedro. Então, há um fundamento do qual a igreja se deriva, que é o próprio Jesus Cristo. Mas é necessário que a revelação da igreja como o corpo de Cristo se dê. Como disse, uma coisa é conhecer pelo exercício da minha mente, a outra é por verdades comprovadas e experiências. Então não adianta você só conhecer, você tem que ter experiência com eles diárias, entendeu? Cristo na igreja tem se revelado, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, mas parece que a nossa experiência diária vem nos ver separado, competindo, e não existe competição. Se é um só corpo, o corpo é de Cristo, o corpo tem que andar na mesma forma, no mesmo sentido, na mesma direção, um não pode querer ir para um lado ou para o outro. Isso se chama unidade, é andar, revelar e ter uma experiência diária, e todo mundo andar no mesmo sentido e parar as competições. Quem é melhor ou quem é pior. Nada disso. Você ser parte do corpo, você é integrante do corpo, você é igualmente importante. Aonde você estiver alocado no corpo, você tem a mesma importância que o resto do corpo. Então, assim como o Pai necessitou de um corpo para manifestar a sua glória, o Filho também precisa de um corpo para se manifestar a sua glória. O Pai se manifesta no Filho e o Filho se manifesta em nós. Então, isso é a essência da glória. Em Efésios 1, diz que Jesus foi ressuscitado e o Pai o colocou como cabeça sobre todo o seu corpo. Mas corpo é um assunto orgânico, ou seja, é ligado a algo que tem parte da sua mesma essência. Por isso a igreja vem à existência. Depois da ressurreição de Cristo, a igreja não existe, porque não existia antes a igreja. Jesus tinha discípulos, seguidores, apóstolos, mas ainda não tinha igreja, porque a igreja se deriva de uma vida ressuscitada. Quando Cristo ressuscita, transfere seu espírito, então vem a existência do corpo. Com essa igreja estabelece o seu próprio corpo. Jesus disse, as aves têm seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E muitas das vezes pensamos que Jesus era um pobre pregador itinerante, né? E que passava essa mensagem de um cara miserável, sofredor, que não tinha onde dormir. Mas o texto não fala disso, mas sim da necessidade que Jesus tem de encontrar um ponto de contato em que conecte a sua vida com a cabeça, com um corpo que geneticamente tem a mesma essência. Então, ele está procurando o corpo, as pessoas que tenham geneticamente a mesma essência que ele, para fazer parte do corpo, para se juntar à cabeça. Por isso, ele ressuscita, transfere seu espírito, e agora aqueles crentes recebem sua vida e formam a igreja, recebem uma nova vida e formam a sua igreja. Então, nós temos que entender que a igreja são membros que se reproduzem, que reproduzem vida, e como o corpo reconhece quem é o cabeça. Quando Jesus falou que edificaria o templo em 3 dias, se referia ao nascimento da igreja como pedras vivas que iam conter a sua vida. A igreja é um corpo orgânico que foi colocado no mundo, mas tem outros códigos, outra cultura. Então, por isso que nós não podemos deixar o mundo entrar dentro da igreja. Sim, o mundo contagia a igreja. E, na realidade, está acontecendo ao contrário hoje. Hoje, o mundo contraria a igreja. O mundo contagia, contraria, não. O mundo contagia a igreja. As coisas do mundo estão entrando na igreja e as pessoas acham normal. É para atrair os outros. E o que tem que atrair as pessoas não é folclore, não é luz negra, não é boate, não é nada disso. Não é shows, né, do gospel, nem nada disso. O que tem que atrair o povo é a própria palavra. A palavra é a essência que atrai
tem que atrair o povo. Então, por isso, o evangelho do reino é uma cultura, é uma contracultura, porque tem seus próprios códigos e é um assunto orgânico. Então, a palavra é que vai atrair os outros, e não os shows, os espetáculos, as fantasias, os teatros, as danças, nada disso. O que tem que atrair o povo é a própria palavra. As pessoas têm que ter fome e sede da palavra, porque vai chegar um tempo que vai ter fome e sede e não vai ter quem pregue. Então, o orgânico é natural, mas não é um assunto artificial como o corpo. Às vezes queremos reproduzir algo artificial, ainda que se faça igual, mas não tem vida e essência. Então, a igreja precisa mostrar o que vive em Cristo e não o que conhece de Cristo. Então, para você entender, eu não tenho que trazer, reproduzir o artificial para que se faça algo igual a ter essência. Eu tenho que mostrar que eu tenho Cristo em mim e mostrar para o mundo que conheço Ele. Porque não adianta eu ter Ele e não mostrar para o mundo, eu ficar, guardar para mim, e diz que eu vou ficar, se eu guardar para mim, eu sou igual a sepulcro caiado e não tenho nada. Então eu tenho que trazer Ele para dentro de mim, transformar Ele, me transformar nele e fazer que o mundo seja conhecido dele através de mim. Então, tem alguns textos que eu queria deixar para a nossa reflexão, que está assim, João 10, 17 e 18, que diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, né? Este mandamento eu recebi de meu Pai. Lá em Atos 4:10 diz: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Atos 13:33 diz assim: como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos, segundo, tu és meu filho e hoje eu te gerei. E lá em Salmos 139, do 13 ao 15, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu teceste-me no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem para você? Que como igreja nós temos que entender que somos um corpo. Então, eu não tenho que ser melhor do que ninguém, a igreja A, B, não é melhor que a B não é melhor que a C. E nós temos que entender que a igreja é uma unidade do corpo de Cristo. E se essa unidade não andar junta, vai trazer reino dividido. E reino dividido não subsiste. Se essa unidade não caminhar no mesmo sentido, um puxando para cada lado, o reino não é expandido, o reino não é colocado. As pessoas não conhecem do reino, ou vão conhecer muitas formas de reino. E não existe muitas formas de reino. O reino do Senhor é único. E as pessoas têm que falar a mesma palavra, têm que ter a mesma verdade, a mesma posição, o mesmo caráter, para que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo manifesto em nós, a sua igreja em nós, como pedras vivas do Senhor, pedras construídas sobre a rocha, que é o alicerce, que é Jesus, e não Pedro, edificadas sobre o próprio Cristo, para que a igreja entenda que, como corpo, ela tem que caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo projeto, que é ganhar almas para o reino de Deus, divulgar o reino de Deus, expandir o reino de Deus na terra, assumir o governo de Deus na terra, porque para isso nós fomos chamados segunda igreja. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.